Amém? Podemos todos juntos falar juntos? Amém? Louvado seja Deus. Estamos encerrando mais uma série de mensagens, Igreja, Comunidade Essencial. Vamos ler o texto da palavra. Nós já lemos o Evangelho de João, capítulo 10, e vamos continuar nesse texto. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo 10, estarei lendo dos versículos 1 ao 6. João 10, 1 a 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Somente até os 5 por hora. Vamos orar? Santo e amado Deus, a começar em mim, ó Pai, quebra, ó Pai, os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, nos diminuir na Tua presença, ó Pai, e enxergar ainda mais da Sua grandeza, ó Pai, da Sua santidade. Nós carecemos do Senhor e precisamos ouvir a Tua voz, o Senhor que é o nosso bom pastor. Fala aos nossos corações, ó Pai, e a começar em mim, ó Pai, eu digo, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Iniciou-se essa série com o reverendo Orlando, explicando que estaríamos falando sobre igreja, uma comunidade essencial e o que se é essencial para a igreja, o que é imprescindível, o que é vital na vida da igreja. E foram se falando no decorrer dos domingos sobre algumas metáforas sobre a igreja. O reverendo Orlando iniciou falando, e até no seu sermão ele perguntou, o que é igreja? E todos nós poderíamos dizer alguma coisa do que entendemos e imaginamos que seja igreja, e todos estaríamos ali meio que certo, segundo a nossa concepção. E ele começou dizendo, comparando a igreja, fazendo uma metáfora, comparando a igreja à família. Não é à toa que nos chamamos de irmãos. Não conheço outra comunidade que se chama de irmãos. Na igreja nós nos chamamos de irmãos. Eu brinquei, recentemente tivemos o batismo do Anthony aqui na frente, e aí o pastor chamou a família do Anthony, vem à frente. Eu fiquei com vontade de levantar e vir na frente, porque eu me considero tio do Anthony, porque nós somos igreja, somos família. Nós temos que nos esforçar em nos conhecer, em compartilhar a vida, em estarmos juntos, como de fato é uma família. E como de fato é uma família, nós também às vezes nos desentendemos, nós discordamos, ou que marido nunca discordou da sua esposa? Geralmente ela tem razão, mas isso é outra história, Que pai nunca precisou repreender o seu filho? Isso é normal, e nós como família também somos assim. No domingo seguinte, o presbítero Lucas comparou a igreja a um corpo, e disse que somos todos membros de um corpo, como diz a palavra, e que Cristo é a cabeça desse corpo. No domingo passado, o reverendo Orlando continuou tratando a igreja como uma edificação, dizendo que todos nós somos como se fôssemos tijolinhos de uma grande edificação, no qual a sua base, a sua pedra angular é o Senhor Jesus. E hoje, finalizando, vamos trabalhar também outra metáfora, como já devem ter percebido, vamos falar sobre um rebanho, e um rebanho especificamente de ovelhas. Ser igreja é essencial, e Deus diz que ser igreja é essencial. E eu fui dar uma pesquisada sobre rebanho, e o dicionário, em alguns pontos, diz assim, que rebanho é um grande número de animais da mesma espécie e agrupados. Diz também no dicionário que, como figura de linguagem, um rebanho também é um agrupamento de pessoas unidas por um mesmo vínculo. Isto é um rebanho. A Bíblia, por diversas vezes, ela compara nós, servos do Senhor, a ovelhas. Ela
em diversos momentos, nós lemos alguns textos já hoje aqui, inclusive um dos textos mais conhecidos e mais citados da literatura de forma geral, eu acho que eu posso dizer que é o Salmo 23, não só de uma literatura cristã, mas o mundo inteiro conhece o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, né, nos coloca como ovelhas. E a Bíblia, em diversos momentos, nos diz, né, nos coloca, né, nesse exemplo de como ovelhas de um rebanho, e que Cristo é esse pastor de nós como suas ovelhas. E eu fiquei refletindo sobre isso, e é bem incomum, se você se imaginar, né, quem nós que, quando crianças, estávamos brincando, não pensamos assim: eu sou um leão, eu sou uma águia. Já aconteceu assim, né? Puxa na memória aí, você, criança, eu me recordo justamente disso, de brincando com os meus amigos: se eu fosse um animal, eu seria um lobo. Se eu fosse um animal, eu seria um urso. Sempre pensamos em animais fortes, poderosos, né? Animais sagazes, às vezes até inteligentes, considerando aí o que pode ser inteligente um animal. Existem até alguns momentos, né? O pessoal de RH deve conhecer muito, entrevistas de emprego, né? Pergunta: se você fosse um animal, qual animal você seria? E a gente fica, às vezes, mesmo: por que será que estão perguntando isso para mim? Né? E deve ter algum motivo aí no meio da psicologia e tudo mais, né? Mas o que eu queria dizer é que não é o comum, quando você imagina um animal admirável, você pensar numa ovelha. A ovelha, ela é um animal medroso, ela é um animal que enxerga mal, ela é um animal totalmente dependente. Ovelha, praticamente, parece que ela não faz nada sozinha, né? Ela realmente, ela necessita de um pastor, ela necessita de um guia, ela necessita de quem lhe dá a direção. E aí que nós vamos trabalhar melhor esse texto e entender o porquê, então, o Senhor nos compara a ovelhas de um rebanho. O texto que nós lemos, de João capítulo 10, no versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós lemos aqui o texto de Ezequiel 34, e todo esse texto de João capítulo 10, Jesus está se baseando no que nós vemos na profecia do profeta Ezequiel. Se você for entender, só para a gente entender um pouquinho o contexto aqui, no capítulo 9, Jesus tinha curado um cego, né, que era cego de nascença, e os fariseus questionaram essa cura porque ela foi feita no sábado, e questionaram se isso era algo que vinha de Deus ou não. E Jesus estava meio que confundindo os fariseus no sentido de que, beleza, ele curou, ele fez uma coisa boa, mas curou no sábado, mas a lei de Moisés diz que não se pode curar no sábado e tudo mais. E Jesus, sabendo, né, que eles eram entendedores das leis e da palavra e das profecias, com base em Ezequiel 34, que fala sobre maus pastores, como nós lemos aqui, né, que abusavam das suas ovelhas, exploravam as suas ovelhas e não cuidavam dos seus rebanhos, né. Em Ezequiel 34, lá no versículo 23, o profeta diz assim: e suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, e lhes dirá, e lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhes serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. O profeta estava dizendo aqui nada mais, nada menos que da linhagem de Davi viria aquele que seria o bom pastor, o pastor das ovelhas, aquele que sim cuidaria do rebanho do Senhor. E o versículo 1 que nós lemos, ele diz que existia um aprisco. Aprisco é como se fosse um curral, né? Era algo assim fechado e só tinha uma entrada e uma saída. E após um dia, né, de estar pastoreando as ovelhas, o pastor as recolhia e as trazia para esse aprisco. E lá elas ficavam, dentro do que era possível, o mais protegidas possível. Desculpe a redundância, né? A professora de português ali, né?
E elas ficavam mais protegidas possível ali dentro daquele aprisco, onde só tinha uma porta, onde elas entravam e onde elas saíam. Se você for procurar nos livros de história ou alguma referência no Google, vai mostrar um grande cercado de pedras assim, e só uma parte que não estava cercada, que é por onde essas ovelhas entravam e saíam. E o texto diz que, no versículo 1 que nós lemos, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, quem é ladrão e quem é salteador. Então, uma coisa que nós vemos sobre o rebanho do Senhor, né, sobre as ovelhas de Cristo, é que elas são atacadas, ou elas têm ou sofrem a possibilidade de serem atacadas. Se o texto da palavra, dando esse exemplo, diz que existe um aprisco, e quem entra e sai pela porta é o pastor, e quem entra por outro lugar, né, é ladrão e salteador, então existe a possibilidade, né, de ataque. Então o rebanho do Senhor, as ovelhas de Deus, elas sim, né, sofrem ataques, né, de diversos lados. A gente costuma pensar, estou na igreja e agora eu me converti, estou andando com Cristo e está tudo certo. Né? E a gente costumeiramente usa esse exemplo, né? Mas não, o normal é que quanto mais perto do Senhor Jesus você está, mais ataque você vai ter. Tanto que o próprio Senhor Jesus, nesse texto, ele estava respondendo a ataques. Se o Senhor Jesus ele era atacado, quanto mais nós, suas ovelhas. Né? Então, as ovelhas do Senhor, sim, recebem ataques. E uma parte que eu queria ler desse texto, nós já lemos num outro momento, na leitura responsiva, mas vou ler de novo, que diz assim, no versículo 10, de João 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto, muitos ao falar dele, se remetem que esse ladrão seria o inimigo, o diabo, chame como quiser. Mas não, esse texto está dizendo realmente de falsos pastores, de pessoas que tentam converter as ovelhas, tentam atacar as ovelhas, tentam retirar as ovelhas do aprisco, onde ela está protegida pelo pastor. Então, sim, uma característica do rebanho do Senhor é que ele é atacado, ele pode ser atacado. Mas no versículo 11 de João 10 diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos, louvado seja Deus, o bom pastor que é Jesus, que dá a vida por suas ovelhas. Então, por mais que como rebanho do Senhor nós possamos ser atacados, nós podemos confiar no bom pastor que cuida de nós, né? Nessa metáfora, como um pastor realmente cuida das suas ovelhas, dando a vida por suas ovelhas. O versículo 3 de João 10 diz assim, para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Outra característica das ovelhas, do rebanho do Senhor, é que elas ouvem a voz do seu pastor. E aí você vai estudar ou buscar entender um pouquinho mais sobre ovelhas, né? Para quem gosta de animais aí, né? A minha filha ali, ela gosta muito de animais, né? Eu lembro dela toda vez que eu penso nisso. Mas quando você pensa nas ovelhas, né? O versículo diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E é interessante que até hoje é assim, no aprisco, às vezes um pastor vai até lá a porta do aprisco e coloca as suas ovelhas. E vem outro pastor, tem espaço ainda, ele também coloca as suas ovelhas. Vem às vezes um terceiro pastor e guarda as ovelhas dele lá. E para a gente seria um pouco estranho, porque as ovelhas estão um pouco misturadas ali, né? Todas elas estão dentro do aprisco ali, né? E tá bom, e na hora de o pastor pegar as ovelhas, não vai confundir? É interessante que um pastor de ovelhas, ele tem, não seria o melhor termo, mas a credibilidade das suas ovelhas, elas o reconhecem, como o texto diz aqui, e por isso que Jesus usa essa metáfora, esse exemplo, né, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. O pastor, ele
chega à porta do aprisco, e isso é comum, né, lá no Oriente, e ele faz um barulho característico dele lá, não vou saber dizer aqui exatamente, eu vi algumas pessoas tentando reproduzir isso aí para exemplificar, e eu não vou tentar mais do que isso que eu fiz aqui. Mas o pastor faz um sinal, faz um barulho com a boca, ele chama do jeito dele as ovelhas lá, e é interessante que saem só as ovelhas que são dele. As outras ovelhas, elas ficam lá, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas não seguem outro que não o seu pastor. E outra característica, então, das ovelhas de Cristo, como diz aqui o versículo 3, é que elas ouvem a voz de Jesus. Se você é ovelha de Deus, amado, se nós, como igreja do Senhor do Parque Iguaçu, somos ovelhas de Cristo, nós ouvimos a sua voz. Essa é uma outra característica das ovelhas, elas ouvem a voz do seu Senhor. Elas não seguem estranhos, né? O pastor de ovelhas no Oriente Médio, ele costuma pastorear as ovelhas, e geralmente o seu filho, né, um moço que lhe ajuda, começa a pastorear as ovelhas junto, desde garoto, desde a mais tenra idade. Por quê? Porque as ovelhas já vão acostumando e o conhecendo também, porque quando esse pastor se tornar velho e aposentar, ou mesmo acontecer alguma coisa com ele e ele vier a morrer, esse moço é quem vai cuidar das ovelhas, porque elas já ali acostumaram com ele. Uma coisa que é interessante é que é difícil você barganhar ovelhas ou usar ovelhas como negócio, né? Por exemplo, eu quero negociar com Orlando alguma coisa e eu vou lá, pastor, toma aqui, eu tenho 15 ovelhas. Se ele não for matar e fazer churrasco dessas ovelhas, ele não adianta ele ficar com as ovelhas, porque elas vão definhar, porque elas vão sentir a falta do seu pastor. Embora ele seja um pastor, né? Não resistia a essa. Mas elas vão sentir a falta do seu pastor, daquele que cuida delas. Ovelha tem essa característica, ela se afeiçoa àquele que é o seu pastor, aquele que cuida dela. Então, as ovelhas do Senhor, o rebanho de Cristo, não segue estranhos, é outra característica do rebanho de Cristo. Não segue estranhos, segue somente a Jesus. Uma outra característica do animal ovelha é que elas têm a tendência de permanecerem juntas. Ovelhas permanecem juntas. Eu disse no começo que, segundo o dicionário, né, rebanho é um conjunto ali de animais, né? E se tem um conjunto, seja o animal que for, se você faz um grande barulho, se você joga uma bomba ali, se sei lá, você faz alguma coisa que os assuste, o natural dos animais é eles, cada um ir para um canto, eles dispersarem. A ovelha é o único animal que faz o contrário de todos os outros. Elas se aproximam quando elas estão num momento difícil, um momento de perigo, um momento, né, que elas precisam de ajuda. A tendência delas não é fugir, se espalhar, se dispersar, mas as ovelhas, elas, quando se assustam, elas buscam estar próximas. Então, uma outra característica do rebanho do Senhor Jesus é estar próximo. Nós, como servos do Senhor, nós temos que tender e buscar estar próximos. Sempre falamos sobre estarmos juntos, sobre discipulado, sobre nos conhecermos, nos aproximarmos, e quão importante é isso, que a igreja, como rebanho do Senhor Jesus, que ela esteja junta. Uma frase muito falada, né, e que exemplifica isso aí, é que brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Esfria, né? Então, se você tem ali um braseiro, né, os churrasqueiros aí de plantão, né, se está lá o fogo do churrasco, você tirar um pedacinho um dos carvões ali, deixar longe, ele vai esfriar, ele não vai se permanecer ali, né, com o mesmo calor dos outros. E a igreja do Senhor, o rebanho de Deus, ele é assim, né? Ele tem que estar junto, ele tem essa tendência de estar junto, ele tem que buscar estar junto. Se somos ovelhas que ouvimos a voz do pastor, qual que é a função do pastor? É deixar o rebanho junto, é guiar esse rebanho
junto. As ovelhas não vão cada uma para um canto, elas estão sempre juntas. E nós, como igreja do Senhor, como rebanho da pastagem de Cristo, temos que estar juntos. Uma coisa que está na palavra que eu falei, pastor, isso aqui eu vou precisar falar. Eu ouvi recentemente um outro pregador falando isso, e eu vou plagiar aqui, eu vou copiar isso aqui, que eu achei muito interessante. A Bíblia fala de ovelha num outro texto muito conhecido, está lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, dos versículos 3 ao 6, Jesus traz uma parábola também nos fazendo comparação, nos comparando a ovelhas, que é a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versículo 3 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu comecei dizendo que ovelhas não são animais assim, nos quais nós podemos achar, nossa, que poderoso, que diferente, que imponente, que exemplo. Ovelhas são animais medrosos, animais que enxergam no máximo 20 metros à sua frente, animais dependentes. E essa parábola fala de um pastor que, pastoreando as suas ovelhas, na hora de guardá-las no aprisco, ele foi contar, eu tinha 100, estou contando 99 aqui, opa, está faltando uma, fecha a porta do aprisco e vamos caçar. E ele vai pelos montes, pelos vales, se esforça, muitas vezes com frio, muitas vezes até noite afora, para resgatar a sua ovelha que está perdida. O que essa parábola nos diz? Que nós, como ovelhas de Cristo, podemos também, às vezes, nos perder. E é interessante que a ovelha, ela se perde, e está implícito, ela se perdeu, não foi algo que ela quis. Eu vou deixar eles embora e eu vou ficar aqui na minha, aqui, e ninguém vai notar que eu estou fugida aqui. Não, ela se perde. Tanto que é um animal que ele costuma estar junto. Se ele está sozinho, ela fica com medo. Essa é uma característica de uma ovelha. Ela não quer estar sozinha. Ela se perdeu. Foi sem querer que isso aconteceu. E ela não consegue voltar para o seu rebanho. Lá ela fica. E se deixar, ela vai morrer lá. Porque, inclusive, parece bem estranho isso, mas ela pode vir a morrer até de medo. Porque ela não sabe o que está acontecendo, ela também não vai saber se cuidar. Então, uma ovelha que está perdida, ela tende a perecer, mas a parábola que Jesus conta aqui em Lucas 15, diz que o pastor vai buscar essa ovelha. Ele guarda as 99 e vai buscar esta que está perdida. Foi algo sem querer, ela se perdeu, ela não sabia como voltar, ela não tinha conhecimento para voltar, mas ela tem um pastor que vai lá e, como diz o texto, pega ela, põe ela nas costas e traz ela de volta. Em Lucas 15, também, mais para frente, no versículo 11, Jesus conta outra parábola. É um texto um pouquinho mais longo. Continuou, diz o versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava querendo comer a lavagem do porco, de tão triste e derradeira que era a sua situação. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome, eu aqui comendo comida de porcos,
Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Esse texto, essa segunda parábola, ela é diferente de uma ovelha que se perde, de uma ovelha que perdeu o seu pastor muitas vezes de vista e ali ficou e precisa ser resgatada. O texto do filho pródigo, ele fala sobre um filho que estava na casa do seu pai, sendo ali cuidado, ali guardado, ali amparado, vivia com o seu pai. E de repente, ele quer viver a vida dele, por si próprio, longe do pai. E fala: Pai, dá o que é meu e nada é dele. Isso que é interessante, né? Nada é dele. O pai dele não morreu ainda, que herança que ele tem? Nada é dele. Pai, dá o que é meu, porque eu vou viver a minha vida. E Jesus conta na parábola que esse pai dá a parte que seria dele e ele vai. E esse jovem torra o dinheiro, vive uma vida perdida do jeito dele, longe da casa do pai. E lá, a vida dele vai decaindo, ao ponto de ele não ter o que comer e comer lavagem de porcos, como eu bem ressaltei aqui. E aí ele cai em si. O que eu queria ressaltar das duas parábolas é que, enquanto a ovelha que está perdida e se perdeu sem querer do rebanho do Senhor, essa ovelha perdida, ela é buscada por seu pastor. Ele dá falta dela e ele vai atrás dela. No texto do filho pródigo, em nenhum momento fala que o pai sai da sua casa e ele vai atrás do seu filho. Por mais que o coração dele possa estar preocupado e doloroso com essa situação. Mas o pai do filho pródigo não vai atrás dele. Ele não vai. É o filho pródigo que cai em si e percebe que na casa do pai é melhor. E aí ele volta. Que nós possamos ser rebanhos de Deus, amados. Ovelhas de Cristo. E não filhos pródigos. Se nós viermos a vacilar, a nos perder, que seja por desconhecimento nosso, por uma situação da qual nós ficamos distantes e perdemos o nosso pastor de vista por aquele momento, porque ele vai se voltar para nós e vai vir nos buscar. Mas que não sejamos filhos pródigos, que fujamos da casa do Pai, porque aí ele não vem atrás. Ele não vem atrás. Deus vai atrás de ovelhas perdidas. Deus não vai atrás de filhos pródigos, que conhecem a casa do Pai e decidem estar longe dela. E se eles voltam, e até me emociona, porque se eles voltam, o Pai está disposto a recebê-los. Que nós não sejamos filhos pródigos, sejamos sim ovelhas do rebanho de Cristo. Todas as 4 metáforas utilizadas nessa série de sermões, elas se referem a estarmos juntos e termos Jesus como cabeça, Jesus como referencial, Jesus à nossa frente. E a ovelha não é diferente disso. Quando o pastor guia as ovelhas, ele guia mesmo. Ele não deixa elas à vontade.
O pastor vai à frente, depois que ele tira todas elas do aprisco, ele vai à frente de todas elas, ele dá o comando, ele caminha na frente e elas vêm atrás dele, né? Nós lemos aqui o Salmo 23 e lá fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu estava pesquisando e eu vi a imagem da onde Davi queria demonstrar ao escrever esse salmo como vale da sombra da morte. Era uma montanha assim, se você procurar depois dar um Google, é uma montanha assim, onde tem só caminhos trilheiros aí, já devem ter visto algo semelhante, onde tem só um caminho assim, e se você vacilar, você cai, né? Esse seria o vale da sombra da morte, né? E o pastor, quando tem que passar ali com as suas ovelhas, ele vai à frente, e ele vai dando o comando e elas vão seguindo. As ovelhas, elas têm como referencial o seu pastor. Da mesma forma que uma família, como foi usado no começo dessa série, metáfora sobre a família, uma família que não tem Jesus como referencial, ela perece. Ela não é família. Ela tende, né, a se desestruturar. Então, Jesus é fundamental na vida de uma família. No exemplo, na metáfora da igreja como um corpo, o texto da Bíblia que foi explanado aqui fala que Jesus é a cabeça desse corpo. Que todos nós somos membros de um corpo e cada um de nós temos as nossas funções nesse corpo. Mas Jesus é a cabeça. Porque se Jesus não for a cabeça, esse corpo perece. E um corpo sem que a cabeça não tem o comando, eu acho que deveria ser uma coisa muito esquisita, né? Pessoas, trazendo para a nossa realidade, pessoas nas quais tem algum problema, né, cefálico, né, ao ponto de não comandar o seu próprio corpo, a vida dela não se torna saudável, né? Como é que eu posso dizer, pé anda, e o pé não obedece? Né? Mão se mexe, boca fala e não obedece, o cabeça que é Cristo. Então, na metáfora do corpo, também trata Jesus como cabeça. Na metáfora do domingo passado, que compara a igreja, uma igreja essencial, a um edifício firmado na pedra angular que é Jesus Cristo, precisa de Jesus também. Precisa dessa pedra angular. E hoje, quando tratamos a igreja como um rebanho de Jesus, ela precisa do seu bom pastor. Tem uma música, não vou me atrever a cantar, mas tem uma música que nós cantávamos na igreja que eu participava em Bragança Paulista, e ela dizia assim: sem meu Deus não dá, sem meu Deus não dá para viver, sem meu Deus a vida não é, sem meu Deus não dá. Foi um pastor que veio de fora e ensinou a gente a cantar esse pequeno corinho. Aí o nosso pastor acrescentou um verso e cantava assim: com Jesus sim dá, com Jesus sim dá para viver, com Jesus a vida sim é, com Jesus sim dá. É bem clichê, mas se diz que todos nós temos um vazio no nosso coração do tamanho de Jesus. E às vezes nós nos esquecemos disso. E essa série de mensagens é justamente para nos lembrar sobre isso. Que a igreja é essencial, o rebanho de Deus, a família de Cristo, o corpo, a igreja edificada na rocha que é o Senhor Jesus, ela tem o Senhor Jesus como referencial. Está implícito, mas muitas vezes nós nos esquecemos que o que nos reúne aqui, o que nos traz aqui, o que nós temos em comum é o Senhor Jesus. É Ele que nos une, é Ele que faz de nós um, é Ele quem nos faz igreja, porque se não fosse o Senhor Jesus, seria um clube, seria qualquer outra coisa, uma organização não governamental, mas não seríamos uma igreja. É essencial que a igreja
esteja junta, que a igreja seja uma unidade. O reverendo Orlando fala muito a nós do conselho sobre essa palavra, unidade. E é importante que nós, como igreja do Senhor Jesus, entendamos que somos uma unidade. É muito bonito cantar, né? Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. Olhar para o irmão e dizer, eu preciso de ti, querido irmão, você é precioso para mim. Como muitas vezes cantamos. Mas se não formos uma unidade, isso na prática não se aplica, não se torna real. Tem um exemplo de unidade que eu já falei aqui, eu vou repetir, que eu acho maravilhoso. Pensa num saco de laranja, um saco cheio de laranjas, bem apertado na boca assim, aí você passa uma faca nesse saco, o que acontece com as laranjas? Vão cada um para um lado. Elas estavam unidas, estavam juntas, mas elas não tinham unidade, porque na primeira adversidade, na primeira coisa que aconteceu que estava fora do calculado, elas se separaram. Sem querer muitas vezes, mas se separaram. Agora pega todas essas laranjas e faça um delicioso suco de laranja. Esprema elas ali, ó. Ainda vão ser as laranjas, não vão? Separa essas laranjas, você não separa mais. Isso é unidade. Isso é ser unidade. É estarmos juntos de tal forma que não podemos estar longe uns dos outros. Que nos comprometemos uns com os outros de tal forma que não conseguimos nos separar. Isso muitas vezes é ser família. Uma das coisas que foi muito importante para a minha família, eu estou aqui há quase 5 anos, ao vir de Bragança Paulista para cá, foi o fato de ser membro da igreja invisível do Senhor. Porque comunidades de fé nós temos várias, placas de igreja e tudo mais. Eu era da Igreja Presbiteriana da Vila Garcia, em Bragança Paulista, e vim para a Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu, em Curitiba. Mas eu sou membro da Igreja Invisível do Senhor Jesus. E quando eu vim para cá, eu vim aqui para a Igreja do Parque Iguaçu, e aqui eu fui acolhido, fui abraçado. E aqui, Deus me apresentou pessoas as quais eu tenho amado, nós temos caminhado juntos, nós temos nos conhecido. E a beleza de ser família no Senhor Jesus é isso, que aonde eu for, se eu precisar mudar para o Japão e tiver cristão lá, eu vou ter uma família lá. A igreja do Senhor Jesus tem que estar unida. E vou ser redundante de novo, unida em unidade. E a chave é Cristo. A chave de uma família bem-sucedida é a família que olha para Jesus, que tem Jesus como referencial. O corpo de Cristo bem-sucedido é aquele que tem Jesus como cabeça, como diz a sua palavra. O edifício que tem Jesus como base, como fundamento, é um edifício bem alicerçado. As ovelhas que têm o Senhor Jesus como seu pastor, são ovelhas que estão protegidas, ovelhas que sabem que serão guiadas, ovelhas que se sentem seguras, porque sabem que tem um bom pastor, que é Cristo Jesus. Que nós possamos, amados, cada vez mais entender que nós somos ovelhas de um rebanho. Que nós possamos entender que devemos estar juntos em unidade. Que não sejamos filhos pródigos. Que não fujamos da casa do Pai. Mesmo que, se voltarmos, o Pai vai estar de braços abertos para nos receber. Mas que sejamos ovelhas atentas à voz do nosso pastor, ao comando do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja essencial é aquela que tem o Senhor como referencial. É aquela que tem Jesus Cristo como cabeça. Isso, de fato, é essencial para a igreja.
Nós temos um Deus tão bom, tão maravilhoso, que em todas as culturas nós vemos pessoas querendo agradar o seu Deus, fazendo sacrifícios, trazendo coisas, ofertas aos seus deuses. Em toda e qualquer religião e cultura que se adora em qualquer outro Deus que não o Senhor, né? Esses adeptos querem agradar o seu Deus de alguma forma. Nós somos a única religião que tem um Deus que não espera que nós façamos alguma coisa para que Ele nos aceite, mas um Deus que oferta o seu Filho para que nós sejamos aceitáveis. Esse é o pastor que nós servimos, é aquele que se entrega por nós, para que nós possamos ser aceitáveis. É bem verdade que a palavra fala de ordem de Deus de fazer sacrifícios para apontar para o Messias. E hoje, naquela época, né, o sacrifício era feito com fé no Jesus que viria. Né? Então, eles se colocavam na presença do Senhor, se sacrificavam ao Senhor com fé no Jesus que viria para perdoar os seus pecados. E eles não conheciam Jesus. Ele viria. Nós também, fisicamente, não conhecemos Jesus, mas cremos no Jesus que já veio. Você vê que, fora aqueles que estavam lá, nós estamos toda a humanidade está no mesmo barco. É por fé. É por fé que nós confiamos no bom pastor. Que Deus possa aumentar a nossa fé. Que Deus possa nos fazer ovelhas do seu aprisco. Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. E quando a palavra diz, né, mostra Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é porque existem ovelhas que não vão ouvir. E se você depois tiver a curiosidade de ler o capítulo 10 inteiro, ele exemplifica muito bem isso. Jesus tem que explicar a mesma coisa pelo menos 4 vezes. E aqueles que não ouvem a sua voz só vão ficando mais irritados ainda, porque não ouvem, não conhecem a voz do bom pastor. Que nós possamos conhecer a voz do bom pastor. Amém? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor se fez sacrifício, o Senhor se fez ovelha indo para o matador, ó Pai. Cordeiro de Deus por cada um de nós. O Senhor pagou o preço que nós não poderíamos pagar, por amor de nós. O Senhor se entregou, correu risco, como um pastor que corre risco por sua ovelha perdida, ó Pai. E nós estávamos perdidos, Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou, ó Pai, o Senhor nos tomou em seus braços e nos trouxe para o seu aprisco, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai. Que nós possamos ter sempre como alvo o Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Que nós possamos, ó Pai, não nos perder pelo deserto, não tirar os olhos do nosso pastor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não precisa de nós. Em momento algum, o Senhor precisa das suas ovelhas. Muito pelo contrário, nós que precisamos desesperadamente do Senhor. Se não fosse o Senhor, estávamos perdidos. Mas louvado seja o teu nome, porque com Jesus sim dá para viver.
Com Jesus a vida sim é. Pai, a gente procura palavras para tentar explicar tão grande amor, pelo qual o Senhor nos amou e não encontramos, ó Deus, porque é algo além da nossa compreensão. Que pai daria o seu filho para morrer por outros? Que ser tão grande, tão maravilhoso, tão santo, tão digno se entregaria por criaturas tão pequenas e tão insignificantes, ó Pai, pecadores, fracos? Isso não cabe na nossa mente, ó Pai, mas louvado seja o Teu nome, porque isso cabe no seu coração. Obrigado, ó Pai, por ser o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, por nos tomar em seus braços, por nos guiar, porque sem o Senhor estaríamos perdidos, como ovelhas sem pastor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Nós oramos nos méritos do Senhor Jesus. Amém.